Senhor para todos os irmãos que me acompanham. Hoje nós queremos falar de oração. Isso tem sido um tabu no meio de nós, porque nós, às vezes, pensamos em alguns conceitos errados sobre oração. E aí vem algumas perguntas que nós talvez fazemos para outras pessoas ou para nós mesmos. Qual é o melhor lugar para orar? Qual é o jeito certo de orar? Qual é a posição correta de orar? Falando nesse assunto, nós sabemos que isso tem sido um tabu no meio da igreja. Isso, os cristãos, muitos cristãos do século XXI, ele não tem essa habilidade, ele não tem essa paixão de orar como os cristãos do passado. E isso é uma dificuldade muito ruim para a igreja. Por quê? Porque a oração é um meio de comunicação com o nosso Pai. A oração é um meio de comunicação com Deus. Não tem como chegar a Deus sem a oração. Não tem como se comunicar com Deus se não for por meio da oração. Eu gostaria de deixar um versículo na palavra de Deus para a nossa meditação e depois nós iremos continuar comentando. Está em Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, quando Paulo fala aqui, orando em todo tempo, nós precisamos entender que tem pessoas que ela pensa que orar em todo tempo, ela andar, caminhar, orando. Claro que nós devemos andar em espírito, ligado em Deus. Mas orar em todo tempo, Paulo está dizendo, olha, em todos os momentos, em toda circunstância. Orar na tristeza, orar na alegria, orar na saúde, orar na doença, em todos os momentos, né? Porque às vezes estamos animados para orar no momento de dificuldade. Quando passa a dificuldade, vem a bonança. O que nós fazemos? Baixamos a guarda, diminuímos o ritmo. E isso, quando vamos perceber, já desfalecemos novamente em oração. Então Paulo fala, orai em todo tempo, ou seja, em toda circunstância, não pare, ore, sempre ore. E hoje muitas dificuldades nossa é não saber como orar. Isso nós devemos reconhecer em nós. Devemos reconhecer como igreja, nós devemos assumir isso. Porque nós muitas das vezes não sabemos como orar. E isso é um erro, porque nós devemos reconhecer que nós não sabemos. Muitos cristãos do século XXI não sabem a importância da oração. Talvez por causa de alguns tabus, talvez por causa de alguns entendimentos errados. Por isso eu quero gravar esse vídeo para nos ajudar a entender como chegar a um nível de oração melhor. Então vamos lá? Qual é o jeito certo de orar? Olha, olhando para a palavra de Deus, o Senhor ele dá um modo de oração, a oração do Pai Nosso, mas não quer dizer que devemos seguir daquelas palavras, totalmente igual aquelas palavras. Não, ele só está dando um modelo, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, esse não é uma hora de discutir sobre esse modelo. Depois vamos gravar, se for preciso gravar um vídeo falando desse modelo. Mas a forma certa, o jeito certo de orar, eu quero trazer para os irmãos que sempre é do teu coração. Porque oração é uma conversa com Deus, uma conversa de sinceridade com Deus. E nós precisamos entender que Deus, ele está nos ouvindo. Deus está sempre disposto a nos ouvir. Se orarmos de todo o nosso coração, se entregarmos a Ele de todo o nosso coração.
ele com certeza ele vai nos ouvir. Então o jeito certo é, o jeito mais certo é orar com coração, ou seja, como se falasse com um amigo mesmo, real, que estivesse de frente a frente. Sempre quando for orar, ore falando com Deus, como se estivesse conversando com uma pessoa em sua frente. Você vai começar a sentir um nível maior. Você vai entender. Você vai começar a ter intimidade com o Pai. Vai começar a ter intimidade com o Espírito Santo. Porque Ele está ali, mesmo você não vendo, mas Ele está ali. Então, sempre quando orar, o jeito certo é orar de coração, como se estivesse falando para uma pessoa que está em sua frente, né? Como Moisés orava, conversava com Deus face a face. Então tenha esse sentimento para que sua oração melhore cada dia mais. Então o jeito certo é orar de todo o coração, orar com sinceridade. Melhor lugar, se discute muito o melhor lugar. Tem pessoas que gostam de orar em monte, tem pessoas que gostam de orar na igreja, tem pessoas que gostam de orar em vales, mas o melhor lugar que nós vemos na Bíblia, Jesus fala, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e conversa com o Pai. Também não quer dizer que você está limitado a orar só no quarto. Não, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que o melhor lugar para você orar é o lugar que você tenha mais liberdade com Deus. O melhor lugar para se orar é o lugar que você tem mais intimidade com Deus. Então, por isso que quando se fala o melhor lugar, não quer dizer apenas no quarto, não. Não quer dizer no monte, não. Porque tem pessoas que acham que buscar a Deus, quando fala, eu quero buscar a Deus em oração, eu quero buscar o Senhor em oração, logo vem em mente os montes, os vales, porque nós temos isso em mente que lá o Senhor fala conosco melhor. Não, não é isso. O melhor lugar é o lugar que você se sente à vontade. Eu, por exemplo, eu me sinto muito à vontade dentro de casa, no meu quarto, sozinho. Já orando no meio de vale, orando no meio de monte, eu já fico mais acuado. Por quê? Porque muitas pessoas estão perto, muitas pessoas estão também falando, orando a Deus, e isso acaba nos atrapalhando. Tem pessoas que são sensíveis. Eu sou muito sensível nessa questão. Então, quando estou orando e tem pessoas também orando perto de mim que acaba me atrapalhando, eu não consigo orar. Então, o melhor lugar para mim orar é no meu quarto, da forma que Jesus falou. Porque ali, e outra, o quarto é lugar de intimidade, o quarto é o lugar onde que você vai se revelar para Deus, onde que você vai falar tudo para Deus, você vai se expor para Deus com mais tranquilidade, porque está você e Deus. E quando você tem essa intimidade, você tem essa liberdade, o seu coração ele abre mais. Você tem mais liberdade com o Senhor. E por isso que o melhor lugar é onde você se sente à vontade. Se for no monte, amém. Se for no vale, amém. Se for dentro da igreja cheia, amém. Mas o melhor lugar é o lugar onde você se sente à vontade com Deus. Melhor posição. Quando se fala em posição, isso é um fator muito importante que nós precisamos entender. Nós precisamos compreender. Qual é a melhor posição para orar? Talvez isso seja um dos motivos que atrapalham muitos cristãos de orar. Talvez isso seja um motivo que atrapalha muitos evangélicos, muitos cristãos, até mesmo católicos, de orar. Porque quando se fala em posição, a primeira coisa que vem em mente é a posição de joelho ou em pé. Mas a Bíblia nos mostra algumas posições que isso também não tem regras, não tem limites, né? Como eu falei no início, que a oração, a melhor oração é aquela que sai do coração. Quando se fala em posição, nós conhecemos a oração de joelho, sim. A Bíblia tem referência, por exemplo, em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que é quando ele descobre que o tempo já tinha se passado do cativeiro e ele precisava, e Deus tinha uma promessa de libertar Israel, ele vai para oração. E a Bíblia fala que ele orava de joelho, virado para Jerusalém. Quando se fala, então, posição de joelho, sim, é bíblico. Em pé,
Nós vemos um publicano, lá em Marcos, capítulo 18, versículo 13, né? E quando ele se revela para Deus em pé, ele estava orando em pé. E Jesus falou que Deus ouviu a oração dele. E também temos uma posição deitado. Nós temos uma posição na Bíblia deitado, que é quando Ezequias recebe a profecia de Isaías, que os dias deles estavam findando e ele precisava arrumar a casa dele. O que ele faz? Ele deitado, a única coisa que ele fez foi virar o rosto para a parede e pedir misericórdia a Deus. Então não tem posição correta. Posição, isso eu gostaria que os irmãos entendessem, que a melhor posição, busca orar a Deus na melhor posição para você. Porque tem pessoas que tem isso de orar de joelho, mas não conseguem, né? Às vezes às vezes algumas pessoas, né, são mais avantajadas no corpo, e ficar de joelho é uma posição ruim, né? Começa a perder o ar, perder a respiração, o sangue começa a circular menos, e isso dá mal-estar para a pessoa. E com isso ela não consegue nem passar de 5 minutos orando. E em pé também cansa. E a pessoa orar em pé fica cansado, ou deitado também. Às vezes a pessoa não sente a vontade, mas falando de posição também não tem regras, não tem segredos. Uma coisa que eu descobri, que às vezes eu vou orar de joelho, às vezes eu consigo orar até algum tempo maior, mas parece que o sangue para de circular. O sangue parece que começa a circular menos, e isso começa a trazer uma pressão na cabeça e fica assim, atrapalha. E acaba uma hora que eu queria orar tanto tempo, não consigo orar nem a metade, porque algum mal-estar, eu estou sentindo algum mal-estar. E tem gente que gosta de orar com boca no pó, eu já não consigo. A melhor posição que eu descobri para mim, que isso tem me ajudado muito, foi a posição sentado. Eu, dentro do quarto, aqui em casa, eu tenho uma cadeira com uma mesinha, onde que eu às vezes estudo ali, faço a minha atividade no profissional mesmo, e também da minha vida espiritual. E eu descobri que sentados, eu comecei a orar sentado, comecei a conversar com Deus sentado, e com a mente que realmente eu estava conversando com Deus, mas sentado. E isso eu vi que meu tempo de oração dobrou. Sabe por quê? Porque foi a posição que eu achei melhor. Não quer dizer que eu vou sempre orar sentado. Tem momentos que nós precisamos orar em pé, não tem jeito. Tem momentos que precisamos orar de joelho, não tem jeito. Tem momentos que vai precisar de orar deitado, não tem jeito. Por exemplo, aqueles que estão enfermos nos hospitais, né, que não conseguem se levantar, a oração deitado. Mas eu descobri para mim que a minha melhor forma de orar é sentado. E a minha oração rendeu muito mais. Então, para você precisa descobrir e quebrar isso na tua mente, que se não ajoelhar, Deus não vai ouvir a tua oração. Isso é mentira. Se não ficar de pé, o Senhor não vai ouvir a tua oração. Isso é mentira. A oração sincera, ela move a mão de Deus. A oração de um justo move a mão de Deus. E quando você ora com sinceridade, com justiça, quando você se entrega de todo o coração, não há posição, não há barreira, não há lugar, não há nada que possa impedir a tua oração de chegar ao Senhor. Então, acredite na melhor forma que você possa orar. Com isso, você vai ver que a sua oração vai render, a tua oração vai ser melhor para Deus. Nós precisamos de momentos de oração. Nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos de se entregar, porque Deus quer fazer um grande avivamento para a igreja do Senhor. Mas esse avivamento só vai vir através da oração. A mudança em nós só vem através da oração. Quando oramos, sim, revelamos para Deus. Eu vi uma mensagem que eu achei muito correta. Se eu quero parar de pecar, eu preciso tirar a parte que me faz pecar e se encher daquele que é santo.
Então, olha a dimensão. Precisamos se encher de Deus através da oração, através da palavra e através da busca. Mas a comunicação com Deus, isso é só com oração. Amém? É apenas esse pequeno vídeo e que eu espero que você entenda, né, quebre esses paradigmas da tua mente que te impede de ter uma comunhão com Deus. Amém? Fique em paz, em nome de Jesus.